E muitas vezes a gente se sente injustiçado, talvez não merecedor de alguma coisa que a gente quer e acha assim que tem o direito, que mereceria aquilo, e aquilo nunca acontece. Na verdade, por esses dias aí aconteceu uma coisa aqui em casa que eu falei, olha que coisa doida, né? Nós como pais, eu e o Fernando como pais do Dante, ele ouve o nome dele e começa a dar risada. Teve um dia, a gente tava ali na cozinha, né? E ele quis brincar com a massinha. Aí ele tava brincando com a massinha e tal, e aí ele pediu uma faca pra cortar a massinha. E aí eu falei, bom, peguei uma faca, né? Uma faca sem corte, entreguei pra ele. E claro que não foi a primeira vez que ele brincou com faca, sempre do meu lado, eu sempre supervisionando e tal. E aí ele já sabe os cuidados que ele tem que ter, porque eu já ensinei isso pra ele lá atrás e, né, já aconteceu isso várias vezes. Eu tenho ensinado pra ele como se usa faca. Então, tudo bem, eu tava ali do lado dele e beleza. Ele tava brincando, eu tava lavando a louça na cozinha. E aí, ok, ele brincou direitinho com a faca, sem problema nenhum, não se cortou nem nada. E aí, ele foi fazer outra coisa, eu também. E beleza, seguimos a vida. Só que aquela faca ficou ali. E aí, depois de um tempo, tá o Dante com a faca na mão, que não tinha corte, ok, não era um problema, mas ele começou a correr e pular com aquela faca na mão. Quando a gente viu, rapidamente a gente falou, filho, a gente não brinca, não corre, não pula com faca na mão. Não é desse jeito que você pode brincar com a faca. Eu te dei a faca pra você brincar com a massinha. E se você não tá brincando com a massinha aqui em cima da mesa, num lugar controlado, você devolve a faca de novo. E aí, galera, ele abriu o berreiro. E aí ele gritava. Gente, ele tem 3 anos e meio, um pouquinho mais de 3 anos e meio. E aí, ele abriu o berreiro e começou a falar, não é justo. Uma criatura de quase 4 anos. Não é justo. E ele falava de um jeito tão bonitinho que no começo eu fiquei, mas que moleque, né? Foi pro quarto dele batendo o pé, bravo. Não é justo. E aí eu olhei pro Fernando, né? Falei, um adolescente reclamão ali. E aí a gente deu risada. E aí logo em seguida já caiu aquela bigorna na minha cabeça, né? Eu já falei, que engraçado isso, né? Quantas vezes a gente age exatamente assim e fica muito bravo com o pai, muito bravo com Deus, com a vida, com tudo que tá ao nosso redor, porque a gente acha que não é justo, que não tá certo, que... E assim, de fato, como que a gente explica para uma criança que não tem condição de entender, por mais que a gente... depois a gente falou para ele, né? Depois quando ele tava mais calmo, depois que passou o repente adolescente da criança saindo batendo o pé, gritando que aquilo não era justo... Depois desse tempo a gente foi falar com ele e falou exatamente isso, né? Explicou, filho, tudo bem que você acha que não tá certo, que não é justo, mas olha só, pode acontecer assim, assim, assado, isso não é bom, não é legal por causa disso. E aí, aquela coisa, né? Parece que ele entendeu? Parece que não. Eu acho que tem coisas também que a gente não pode exigir muito de uma criança entender. É claro que talvez ele até tenha entendido uma coisa ou outra, mas ele não tem noção, ele nunca viu um corte de faca, ele não tem condição, por não ter vivência e não ter experiência, ele não tem condição de fato entender o porquê que a gente tinha tirado a faca da mão dele. E basicamente
Quando a gente ainda não recebe alguma coisa não acontece nas nossas vidas e que a gente acha que deveria acontecer, é porque não é a hora. É porque não é para ser. É porque a gente não tá pronto para receber aquilo. A gente talvez não... Aquilo iria trazer mais sofrimento do que um benefício de fato. Tem uma outra parábola também que fala do filho pródigo, que basicamente o filho pediu lá pro pai dividir a herança dele. E ele fez isso, dividiu pros filhos e o filho saiu pra vida, né? Cheio de dinheiro no bolso, dinheiro que não foi conquistado por ele, inclusive, mas enfim, cheio de dinheiro no bolso e foi viver a vida dele, gastar de forma irresponsável, porque afinal, como não foi ele que conseguiu aquele dinheiro, é fácil, né? Quando você não sabe o esforço que precisa ser feito. E aí ele foi curtir a vida. Foi curtir a vida. E no final das contas, por não ter usado aquilo com responsabilidade, com sabedoria, ele se ferrou bastante, né? Ele quis, inclusive, comer a comida dos porcos, não é mesmo? Porque depois que a grana acabou e a fome bateu e ele não tinha mais como manter a vida, aquela fartura e aquele luxo e inclusive os amigos, porque alguns amigos são assim, né? Se aproximam de você quando você tem coisas. São amigos que amam coisas e não a sua companhia. E aí quando as coisas se vão, os amigos vão também, né?